sou Cris Barbosa, atriz, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos de volta um profissional que já nos encantou com outra entrevista e ele é sempre bem-vindo aqui na TV Relacionamento. Tiago Junqueira, muito bom revê-lo, meu amigo. Prazer em revê-lo, gente. Tá? Tudo bem? Igualmente. Tudo ótimo. Fala um pouquinho para os nossos internautas, dá uma resumida da sua trajetória, claro. E vamos falar aqui nos seus pontos fortes aí, que em tudo que você põe a mão, realmente ele dá um up, melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora a vida das empresas. Obrigado, à vontade. Obrigado pela confiança. Isso que você falou agora está ligado ao meu propósito, né? Eu vou começar por ele. Em japonês chama Ikigai. Ikigai, exatamente. Né? Que é o propósito de vida, é a razão de ser. Eu sou casado com uma japonesa, então eu aprecio muito a cultura oriental. É isso mesmo. Então, o meu Ikigai é ajudar as pessoas e as empresas a crescerem e a se desenvolverem. Por isso que eu atuo como coach, mentor, conselheiro consultivo de empresa, além de ter atuado por mais de 20 anos como executivo na área de logística e saúde. Sim. Mas vamos deixar essa parte para daqui a pouco, voltando um pouquinho. Eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, mas não fui criado lá. Meus pais são professores acadêmicos, então a gente sempre viajou muito. Bacana. Eu saí de lá muito novo, com 1 ano e meio, e fui criado em Vitória do Espírito Santo. Então eu me considero capixaba de criação e a família toda de São Paulo. Campinas, sim. Mirassol, interior. Você é um homem e aqui viajado, na capital. Então, né? Viajei bastante. Eu comecei em engenharia da computação em Vitória em 95, muito jovem, com 17 anos. Aí eu falei, não é para mim esse tema. Engenharia eu gostava muito por causa da matemática e da física, mas a computação não era exatamente que combinava comigo. Aí 2 anos depois eu larguei o curso e mudei totalmente. Resolvi fazer relações internacionais, eu queria ter uma carreira internacional. Primeiro você queria trabalhar em Itamaraty, diplomacia, né? Exatamente. Aí eu fui estudar em Brasília, na UNB. De 97 a 2000, foi quando eu fiz a minha graduação. Conheci o Itamaraty, mas achei muito burocrático, tinha que esperar tempo demais e depende do presidente da República, depende de vários outros interesses, né? Claro que todo mundo é permeado pela política, né? O ser humano Sim. é um indivíduo político e foi muito bom ter passado por lá, ter estudado ciência política, ter conhecido, né, esse mundo dos pensadores clássicos, mas aí eu resolvi ir para o mercado privado. Então, eu fiz um estágio na Embaixada da Dinamarca, que foi muito importante. Aí eu conheci um grande grupo chamado Maersk Line, que é uma das maiores empresas de transporte de logística internacional do mundo, transporte em container. E que funciona mesmo, funciona muito bem. Fiquei 16 anos nesse grupo, né? E trabalhei também na operação nacional de cabotagem. Na época a Maersk era dona da Mercosul Line, hoje a Mercosul está em outro grupo. Explica para o pessoal a navegação de cabotagem que muitas pessoas não sabem o que entende. é. Então, a cabotagem, o termo cabotagem significa navegação entre portos nacionais. Isso. E ela tem regras e leis específicas. Uma primeira lei é restrição de bandeira, ou seja, você só pode atuar na cabotagem se você tiver navios de bandeira nacional. Você pode até produzir ele em outro estaleiro fora do Brasil, mas ele tem que ser nacionalizado e bandeirado aqui. Isso é para promover a indústria naval. Sim. Infelizmente, a nossa indústria naval anda um pouco sucateada. Mas, enfim, a cabotagem é um modal muito importante porque, além dele ser ecológico, muito mais, né, ecológico, bom, sustentável para o meio ambiente, reduz as emissões de carbono em mais de 60%, comparado com o rodoviário 100%. Fora os acidentes de estrada aqui, né? Então, tem vários benefícios. É mais ecológico, tem pegada de carbono muito menor, os custos são 40%, 50% inferiores, é mais seguro para o transporte de carga, porque boa parte do tempo a carga está no navio. Obviamente tem as pontas, né? Ou até aquilo debaixo d'água também, né? Tem transporte que eles puxam, né? Fica as caixas debaixo d'água, né? Subterrâneo? Eu vi em Presidente Epitácio lá. Esse é novo para mim. É umas chatas que eles chamam lá. Tá. Fica submersas. É como se fosse um container submerso. Olha que interessante. Vai puxando, Mas a cabotagem, basicamente, ela compete com o rodoviário. Então, é um multimodal que a gente fala, é o porta a porta. Por exemplo, os eletrônicos de Manaus. Sim. Então, a gente oferece para o cliente, a gente leva um caminhão com um container vazio até uma fábrica da Samsung, da LG, enfim, dos grandes players, carrega, leva até o porto, embarca no navio. Então, como você mencionou um ponto em uma outra entrevista agora há pouco,
da experiência do cliente, né? O foco no cliente. Que é muito importante. Muito importante. Então, assim, uma das áreas pelas quais sou apaixonado é exatamente essa. Então, eu atuei muitos anos da minha carreira em Customer Service, Customer Experience, né? Desde analista até gerente, até diretor da área. Sim. E uma outra área também pela qual eu sou apaixonado é a área de melhoria contínua. Gestão de projetos e processos. Então, eu também sou Black Belt na metodologia Lean Six Sigma, né? Opa, desenvolvida também pelos japoneses, pela Toyota, né? Aprimorada pela Motorola. Então, eu gosto muito e é muito bom porque essa metodologia pode se aplicar em qualquer área de negócio, em qualquer empresa, seja pequena, média ou grande, né? Mas atualmente, eu saí do meu último trabalho executivo, né, como diretor de grandes empresas, e estou atuando mais como conselheiro consultivo, ligado ao meu propósito, e como mentor de novos executivos e de novos conselheiros. Então, estou trabalhando ali junto com a Board Academy, que é uma EdTech, é uma escola formadora de novos conselheiros, e estou atuando no mundo das startups, que é fantástico. Eu sempre trabalhei em grandes organizações, né, mais tradicionais, organizações europeias ou brasileiras, e o mundo de startup é muito inovador, né? Atuei recentemente em uma do agronegócio, agora estou em uma que oferece uma solução de telemedicina veterinária, então você pode fazer uma consulta virtual com um veterinário para cuidado do seu pet, que é a Dr. Map, muito interessante. E comecei recentemente também com a Abla, que é uma empresa focada na área de comunicação, omnichannel, CRM, comunicação corporativa, desde pequenas, médias e grandes empresas. Tem sido uma jornada extraordinária de aprendizado contínuo. Tiago, quantos clones você tem? Consegui fazer tudo isso daí? A gente começa cedo, né? E vai até tarde. Hoje mesmo tem uma aula à noite, só termina às 9h30 da noite. Aí você é prova viva do seguinte, de como a gente deve aproveitar bem o tempo. Exatamente. Ou seja, a disciplina que você valoriza o tempo, você consegue fazer tudo que você quer. Ah, isso, sim. Né? Qualquer pessoa, planejamento. Qualquer pessoa, você tocou em pontos-chave, disciplina, planejamento, e eu adicionaria um terceiro, execução. Qualquer pessoa bem-sucedida, ela planeja o dia, a semana, o mês, o ano, para alcançar os objetivos, né? Pergunta para o Bill Gates como é a rotina dele, pergunta para os grandes empresários, os empreendedores, né? Eles não acordam 7 da manhã, eles acordam 4 da manhã, 5 da manhã. Exatamente. Eu ainda tenho uma certa dificuldade de acordar cada vez mais cedo, mas eu procuro acordar entre 5h30 e 6 horas. Eu aprendi com um mentor que é o seguinte, acorde 3 horas antes do seu primeiro compromisso. Então, se ele é às 8, você tem que acordar às 5. Para dar tempo de você, fazer as suas atividades. Eu gosto de fazer meditação, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de fazer exercício físico, me alimentar bem, tomar banho, me preparar, ou seja, caminhar com as minhas cachorras, ver a natureza, procuro aproveitar. E aí para estar pronto, né, para começar o dia bem, já energizado. E aí a gente consegue ter uma longa jornada. Sem produtiva. Dúvida, é totalmente diferente de... Quem tem um compromisso às 9, acorda 15 para as 9, já ainda vai chegar, desculpas, já chega atrasado, não se preparou bem, não está equilibrado, né? É muito e principalmente importante. Assim, o executivo chega numa reunião, vê aquele monte de gente e fala assim, o que nós vamos tratar hoje? É muito feio, né? É muito feio. Infelizmente ainda tem essa cultura no Brasil, né? De não ter muita preparação, chegar na reunião às vezes não saber qual é a pauta, isso gera muita ineficiência. Exato. Esse é um dos motivos, não o único, porque a produtividade brasileira é tão baixa, né? Se a gente comparar com a produtividade americana, que é uma das mais altas do mundo, um brasileiro tem só 1/5 de produtividade, ou seja, a gente precisa de 5 brasileiros médios trabalhando para entregar o que um americano entrega. É uma pena, viu? Não é à toa que eles ainda são a maior economia do mundo, né? E a China está vindo logo atrás, né? Tá vindo logo. E há 50 anos a China era o quê? Um país agrário pobre, muito pobre. Então a gente tem muito que aprender, né? Seja com os ocidentais, com os orientais. Verdade. Porque eles têm uma disciplina e uma resiliência, né? E uma visão de futuro. Nós queremos ser um país rico, desenvolvido. Olha a Coreia, vamos pegar um país desse tamanho. Sem dúvida. Do tamanho, talvez, do estado do Sergipe, né? Um país muito pequeno, com quase nenhum recurso. Na década de 80, tinha metade da renda per capita do Brasil. Hoje, a gente usa telefone da Samsung, televisões, carros da Hyundai, alta tecnologia. O país está com uma renda per capita que é 5, 6 vezes a do Brasil. E estão exportando cultura. É verdade. Né? Quem nunca viu um seriado coreano? Pelo menos ouviu falar. Um dorama. E as bandas, a música, ou seja... K-pop. Exatamente, o K-pop. Eles estão replicando o modelo americano, de exportar não só produtos, mas a cultura, os valores, influenciando assim, né, milhões, bilhões de pessoas pelo mundo. É verdade. E você citou algumas empresas, muitas vezes o nome da empresa, né, diz muito. Igual, por exemplo, a Samsung, quer dizer, 3 estrelas.
Ou seja, as pessoas lá são, os funcionários, eles buscam para a vida deles, pessoal, 3 estrelas. É um conceito bom. E o outro, o LG, Life is Good. A vida é boa. Né? Então, para você buscar, não só a empresa, você vai continuar tendo emprego se a empresa continuar crescendo cada vez mais. Gerando valor, né? No caso, aproveitando, Mitsubishi, você vê o logotipo deles, né? Mitsu é 3, Bishi é diamantes. São 3 diamantes. São 3 diamantes. Né? São coisas que a gente... e parabéns pelo seu Ikigai, sua razão de ser. Muito obrigado. Pode deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui. Claro, o meu WhatsApp é 11 91438 8355 e o meu LinkedIn, que é o meu contato preferencial profissional, é só procurar Thiago Junqueira Penteado, tudo junto no LinkedIn, você me encontra lá. Muito obrigado. Thiago, gratidão, tá? Muito obrigado. Gratidão, obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse talentoso Thiago Junqueira, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.